Ela encontrou os dois juntos dentro da própria casa. Não gritou, não chorou, não disse uma palavra. Pegou a mala, desceu as escadas e foi embora para sempre. O que Renato não sabia era que aquela saída silenciosa ia destruir tudo que ele havia construído. Helena acordou naquela manhã do mesmo jeito que acordava há anos, antes do alarme, antes do sol entrar pela fresta da cortina, antes de qualquer barulho na mansão. Era como se o corpo dela tivesse aprendido a não descansar de verdade, a ficar sempre em alerta, sempre pronto para o próximo compromisso, para o próximo jantar, para a próxima aparência de perfeição que precisava ser mantida. Ela ficou alguns minutos deitada, olhando para o teto. Do lado dela, o espaço estava vazio. Renato havia chegado tarde de novo, e quando chegou, foi direto para o escritório do andar de baixo, dizendo que tinha relatórios urgentes para fechar. Helena não perguntou nada. Não porque não quisesse saber, mas porque havia chegado num ponto em que as respostas doíam mais do que o silêncio. A mansão onde moravam era o tipo de lugar que as pessoas fotografavam quando passavam na rua. 3 andares, fachada de mármore claro, jardim sempre aparado, um Aston Martin vermelho estacionado na entrada, como se fosse enfeite. Por dentro, havia lustres de cristal, quadros caros que nenhum dos dois havia escolhido juntos, e quartos que pareciam de hotel de luxo, bonitos, impecáveis e completamente sem alma. Helena levantou, foi até a janela e olhou para o jardim lá embaixo. O jardineiro já estava trabalhando, movendo as tesouras com aquela precisão tranquila de quem conhece bem o próprio trabalho. Ela observou por alguns segundos e pensou, não pela primeira vez, que invejava a simplicidade daquilo, fazer algo com as próprias mãos. Ver o resultado no mesmo dia, saber exatamente o que plantou e o que colheu. A vida dela não funcionava assim há muito tempo. Helena tinha formação sólida em gestão empresarial. Havia sido estagiária premiada numa das maiores consultorias do país e, aos poucos anos de carreira, já recebia convites que muita gente levaria décadas para conquistar. Então, conheceu Renato. E o amor, que deveria ter somado, foi aos poucos subtraindo. Primeiro as viagens de trabalho que ela deixou de fazer, depois os projetos que foram sendo adiados. Depois a proposta de sociedade que recusou, porque Renato disse que não precisava, que ele cuidaria de tudo, que a vida deles juntos seria mais do que qualquer carreira poderia oferecer. Ela acreditou. E durante anos até foi verdade, ou pelo menos pareceu. Tomás e Nina desceram para o café da manhã com aquela energia de criança que ainda não aprendeu a fingir. Tomás, o mais velho, jogou a mochila na cadeira e pediu suco. Nina foi direto abraçar Helena pela cintura sem dizer nada, só abraçou. E Helena ficou alguns segundos com a mão no cabelo da filha, sentindo aquele peso quentinho que sempre a equilibrava quando tudo mais estava torto. Renato apareceu pouco depois, terno escuro, cabelo penteado, aquele sorriso fácil que ele ligava como quem acende uma lâmpada. Beijou a testa dos filhos, pegou o café que Helena havia preparado, olhou para ela e disse, boa noite, porque era piada antiga entre eles, do tempo em que ainda havia piadas antigas. Helena sorriu. O sorriso saiu automático, treinado, sem chegar aos olhos. Renato não percebeu, ou não quis perceber. Não quis. Depois que as crianças saíram para a escola e Renato foi para o escritório, Helena ficou sozinha na cozinha enorme, com a xícara de café esfriando na mão. O silêncio da mansão era diferente do silêncio que ela conhecia quando criança, na casa simples onde cresceu. Aquele silêncio tinha cheiro de comida, tinha rangido de madeira, tinha vida circulando por trás dele. O silêncio da mansão era limpo demais, vazio demais. O silêncio de quem tem tudo e não tem nada. Foi nessa mesma semana que Helena começou a notar com mais atenção o que já estava diante dos olhos há meses.
O celular de Renato, que antes ficava em cima da mesa durante o jantar, agora vivia no bolso ou virado com a tela para baixo. As senhas haviam mudado. Ela percebeu quando tentou usar o tablet dele para ver uma receita e o aparelho pediu código que ela não conhecia. As viagens de negócios, que antes tinham itinerário claro e retorno previsto, passaram a ser vagas. Norte do país, reunião importante, volto quando fechar o negócio. E tinha o perfume. Sutil, diferente, que ela sentiu numa quinta-feira quando Renato passou por ela no corredor e disse que estava cansado demais para jantar. Helena ficou parada no corredor por quase 1 minuto depois que ele passou. Não era o perfume dela. Não era nenhum perfume que tivesse naquela casa. Naquela noite, ela ligou para Vera. Vera era o tipo de amiga que todo mundo deveria ter e poucos têm de verdade. Direta, leal, que não enrolava quando precisava falar algo difícil e que sabia exatamente quando abraçar sem precisar de explicação. As duas se conheciam desde a faculdade e haviam atravessado juntas coisas que só quem esteve lá podia entender. Fala logo o que está acontecendo, Vera disse antes mesmo de Helena terminar de dizer oi. Helena contou tudo. O celular virado, as senhas trocadas, as viagens sem itinerário, o perfume no corredor. Enquanto falava, ouvia a própria voz e pensava em como aquilo soava pequeno, dito em voz alta, como cada coisa separada podia ser explicada de outro jeito. Mas junto, tudo junto, formava um desenho que ela já conhecia e que doía exatamente porque conhecia. Helena, Vera disse com aquela voz calma que usava quando estava sendo completamente séria, você já sabe o que está acontecendo. A pergunta é o que você vai fazer com isso. Helena não respondeu na hora. Ficou olhando pela janela do quarto para o Aston Martin lá embaixo, parado, brilhando sob a luz do poste, como se não tivesse nada de errado no mundo. Ainda não sei, ela disse por fim, mas quando eu souber já vou estar pronta. 2 dias depois, numa tarde comum de quarta-feira, Helena estava dobrando roupa no quarto quando o celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Ela olhou sem pressa, esperando spam, propaganda, qualquer coisa banal. A mensagem tinha 3 palavras. Ele não está sozinho. Helena leu uma vez. Leu de novo. Ficou com o celular na mão por um tempo que ela depois não conseguiu calcular. O coração acelerou, mas a cabeça foi na direção oposta. Ficou fria, calculando, organizando. Era como se uma parte dela já soubesse aquilo há tanto tempo que a confirmação não veio como choque. Veio como resposta. Ela digitou de volta para o número desconhecido. Quem é você? Nenhuma resposta chegou. O número some. A mensagem ficou lá, sozinha na tela, como uma fagulha jogada num campo seco. Helena colocou o celular na mesa, foi até a janela e ficou olhando para o Aston Martin de Renato estacionado na entrada. O carro que ele tanto amava, o símbolo do que havia construído, do que dizia ter construído para os dois. Ela ficou olhando por um longo tempo. E então, pela primeira vez em anos, sentiu algo que não era dor, não era medo, não era aquela saudade sem nome que carregava no peito. Era clareza, fria, firme e absoluta. Quando Renato chegou naquela noite e disse que tinha tido um dia longo, Helena sorriu, serviu o jantar e perguntou sobre o trabalho com a mesma voz de sempre. Ele não percebeu nada de diferente. Não percebeu que os olhos dela haviam mudado, que algo havia se assentado nela de um jeito que não tinha mais volta. Naquela madrugada, enquanto Renato dormia, Helena abriu o notebook, procurou um nome que Vera havia mencionado meses atrás, numa conversa que pareceu sem importância na época, e encontrou o contato da investigadora particular, doutora Soraya. Ela digitou o e-mail devagar, com cuidado, escolhendo cada palavra. Quando terminou, ficou olhando para a tela por alguns segundos. Então apertou enviar. A resposta de Dotara. Soraya chegou na manhã seguinte, antes mesmo do café esfriar. Curta, direta, sem rodeios. Exatamente o tipo de pessoa que Helena precisava naquele momento.
Marcaram um encontro num escritório discreto no centro da cidade, num prédio sem placa na fachada, do tipo que existe para não ser notado. Helena foi sozinha, disse para Renato que tinha consulta médica, e pela primeira vez em muito tempo mentiu sem sentir culpa. Porque havia chegado num ponto em que a única mentira que ainda doía era a que estava sendo vivida dentro da própria casa. Doutora Soraya era uma mulher de meia-idade com olhos atentos e voz pausada, que ouvia mais do que falava e anotava tudo num caderno de capa preta, sem demonstrar julgamento por nada do que escutava. Helena contou o que tinha: a mensagem anônima, os sinais dos últimos meses, o perfume no corredor, as senhas trocadas. Enquanto falava, observava a investigadora e tentava ler alguma reação no rosto dela. Não havia nenhuma. Doutora Soraya era o tipo de profissional que já havia ouvido histórias piores e sabia que o trabalho dela não era sentir, era encontrar. "Quanto tempo a senhora tem, doutora?" Soraya perguntou ao final. "Para o quê?" Helena respondeu. "Para saber a verdade." Helena não hesitou. "O tempo que for necessário, mas prefiro que seja rápido." Doutora Soraya fechou o caderno. "Então me dê 2 semanas." Foram 10 dias. Na tarde de uma quinta-feira, um envelope chegou pelo serviço de moto sem remetente identificado, endereçado ao apartamento de Vera. Endereço que Helena havia usado por precaução. Vera ligou assim que recebeu. E Helena foi até lá antes do fim do dia, com o coração batendo num ritmo que tentava controlar, e não conseguia de todo. Sentou na mesa da cozinha de Vera. Abriu o envelope sozinha. Vera ficou parada do outro lado da mesa sem dizer nada, porque sabia que havia momentos em que a presença valia mais que qualquer palavra. As primeiras páginas eram registros, datas, horários, locais. Helena leu devagar, linha por linha, como quem resolve não pular nenhuma vírgula por mais que doa. Havia um restaurante frequentado às quartas-feiras à noite, um hotel no bairro nobre da cidade com 3 registros de entrada nos últimos 2 meses, e um endereço residencial num condomínio fechado que Helena nunca havia ouvido Renato mencionar em nenhuma conversa. Depois dos registros, vieram as fotos. Helena olhou para a primeira e ficou em silêncio por um tempo longo. Não era surpresa. Já sabia o que estava vendo antes mesmo de ver. Mas saber e confirmar são coisas diferentes. E a diferença entre as duas dói de um jeito que não tem nome certo. Renato estava numa foto saindo do hotel com uma mulher jovem ao lado. Os dois andando próximos, com aquela naturalidade de quem não espera ser visto. A mulher era bonita, bem vestida, com um jeito seguro de andar que sugeria que não era a primeira vez que estava naquela situação. Isabela. O nome estava no relatório logo abaixo da foto. Assessora direta de Renato na empresa, contratada havia pouco mais de 2 anos. Presente em todas as viagens corporativas registradas nos últimos 18 meses. Número salvo no celular de Renato como Isa Escritório Externo. 18 meses. Helena deixou as páginas na mesa e ficou olhando para a parede por alguns segundos. Vera não se mexeu. O que veio depois da dor inicial não foi raiva. Foi algo mais frio e mais cortante do que raiva. Foi a memória. Cada jantar em que Renato chegou atrasado, dizendo que a reunião havia estendido. Cada fim de semana em que viajou para fechar negócio. O Natal em que ficou no telefone a noite toda dizendo que era crise na empresa. O aniversário de Nina há 6 meses em que desapareceu por 2 horas e voltou com aquela desculpa vaga de estacionamento. Tudo aquilo agora tinha outro endereço, outro rosto, outro nome. Vera colocou a mão sobre a mão de Helena sem dizer nada. 2 anos, Helena disse em voz baixa. 2 anos dentro da minha casa, na minha mesa, sorrindo para os meus filhos. Helena. Não. A voz saiu firme, sem tremer. Não vem me dizer para respirar fundo. Estou respirando. Estou bem. Vera olhou para a amiga com aquele cuidado de quem sabe que estou bem
Às vezes é a frase mais corajosa que uma pessoa consegue dizer. Mas havia mais no envelope. E foi aí que a história mudou de tamanho. Nas últimas páginas do relatório, doutora Soraya havia incluído algo que Helena não havia pedido, mas que a investigadora havia encontrado no processo e que, segundo uma nota manuscrita no canto da folha, era relevante demais para não incluir. Eram registros financeiros, movimentações de uma conta corporativa vinculada à empresa do casal. Sim, do casal, porque Helena havia assinado documentos de sociedade anos atrás, sem entender completamente o que estava assinando, confiando que Renato cuidaria de tudo como sempre dizia. E Renato havia cuidado, de fato, havia cuidado de direcionar parte desses recursos para o pagamento de um apartamento num condomínio fechado. O mesmo condomínio, cujo endereço estava registrado no relatório como frequentado regularmente por Isabela. Renato havia usado o dinheiro da sociedade do casal para bancar a vida paralela que construiu. Helena ficou olhando para aquelas páginas por um longo tempo. A cozinha de Vera estava completamente em silêncio. Lá fora, a rua seguia normal, carros passando, alguém gritando o nome de uma criança, um cachorro latindo 2 casas abaixo. O mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido. E dentro daquela cozinha, Helena estava sentada diante da prova de que o chão, embaixo dos seus pés, havia sumido havia muito tempo. Ela é que ainda não sabia. Vera, ela disse por fim, você tem o contato daquele advogado que você me indicou mês passado? Vera se levantou sem perguntar nada, pegou o celular e colocou na frente de Helena. Dr. Marcelo atendia em escritório próprio, especialista em direito de família, com ênfase em patrimônio conjugal. Helena ligou naquele mesmo dia e conseguiu uma consulta para a manhã seguinte. Chegou pontual, com o envelope de doutora. Soraya dentro da bolsa e uma clareza nos olhos que Dr. Marcelo depois diria, semanas mais tarde, que raramente via em alguém que acabara de descobrir o que Helena havia descoberto. A consulta durou quase 2 horas. Dr. Marcelo analisou cada documento com atenção, fez perguntas precisas e respondeu as de Helena sem rodeios. Quando ela perguntou qual era a situação real dos bens do casal, ele abriu uma pasta e mostrou a estrutura societária que Renato havia montado nos últimos meses. Uma engenharia silenciosa que, se completada, transferiria a maior parte do patrimônio conjunto para o nome de uma empresa que Helena nunca havia ouvido falar. Quanto tempo ele tem para concluir isso? Helena perguntou. Se não houver intervenção jurídica, Dr. Marcelo respondeu, menos de 2 semanas. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para ele com aquela calma que Vera já havia notado e disse, então a gente tem menos de 2 semanas. O que precisa ser feito primeiro? Dr. Marcelo olhou para ela por um momento antes de responder. Havia algo naquela mulher sentada à sua frente que não combinava com o cenário que ela estava descrevendo. Não havia desespero, não havia choro. Havia alguém que havia chegado num ponto de ruptura e, em vez de desmoronar, havia decidido agir. Primeiro, ele disse, vamos garantir que nenhum bem seja movimentado enquanto o processo não for aberto. Então abre. Naquela noite, Helena chegou em casa no horário de sempre. Preparou o jantar, ajudou Nina com a lição, conversou com Tomás sobre o jogo de fim de semana. Renato chegou tarde, disse que estava cansado, pegou o prato que ela havia deixado coberto no fogão e foi para o escritório. Helena lavou a louça, apagou as luzes da cozinha e subiu as escadas. Passou na frente do escritório de Renato. A luz estava acesa embaixo da porta. Ela parou por um segundo, ouviu o som baixo de uma conversa ao telefone e continuou andando. Entrou no quarto, sentou na beira da cama e ficou olhando para as mãos por um tempo. Depois, respirou fundo, pegou o celular e mandou uma mensagem para Dr. Marcelo. Pode protocolar. 2 segundos depois, a resposta chegou. Feito. Helena colocou o celular na mesa de cabeceira, deitou, fechou os olhos
e pela primeira vez em muito tempo, dormiu. Havia uma foto no envelope de doutora Soraya que Helena não conseguia parar de ver, mesmo depois de guardar tudo na gaveta trancada do quarto de hóspedes. Não era a foto do hotel, nem a do restaurante. Era uma foto simples, tirada de longe, num estacionamento qualquer. Renato abrindo a porta do carro para Isabela entrar. Um gesto pequeno, automático, daqueles que as pessoas fazem sem pensar. Exatamente o tipo de gesto que ele havia parado de fazer para Helena havia muito tempo, tão gradualmente que ela nem havia percebido o dia em que parou. Era isso que doía mais, não a traição em si. Era perceber que o cuidado ainda existia, só havia mudado de endereço. Helena passou os dias seguintes funcionando no piloto automático que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Café da manhã, escola, reunião com o Dr. Marcelo, volta para casa, jantar, boa noite para os filhos. Renato não percebeu nada diferente, porque Renato havia parado de olhar para ela de verdade fazia tempo. E Tomás, Helena notou isso com uma pontada no peito que não conseguiu ignorar. Tomás havia ficado estranhamente quieto nos últimos dias. Respondia com monossílabos, evitava o olhar do pai durante o jantar, e numa noite, quando Helena passou pelo quarto dele para apagar a luz, ele estava acordado, olhando para o teto, com aquela expressão de quem está carregando algo pesado demais para a idade que tem. Ela parou na porta. "Está bem?" Ele demorou um segundo antes de responder. "Estou." Mas a voz saiu com um peso que não combinava com a palavra. Helena ficou olhando para o filho por mais um momento. Sentiu que havia algo ali que ele não estava pronto para dizer e decidiu não forçar. Apenas disse, "Pode me chamar se precisar", e fechou a porta com cuidado. Desceu as escadas pensando que às vezes as pessoas mais próximas da gente estão carregando segredos que a gente ainda não sabe que precisa conhecer. Foi numa quinta-feira à noite que Renato anunciou o jantar. Chegou em casa mais animado do que de costume, com aquele entusiasmo de quem está comemorando algo por dentro sem poder dizer o quê. Disse que havia convidado sócios, clientes importantes, alguns amigos próximos, um jantar para a semana seguinte na mansão para celebrar o fechamento de um contrato grande. Helena ouviu, concordou, começou a organizar mentalmente o cardápio e a lista de convidados como havia feito dezenas de vezes antes. Foi só quando Renato mencionou os nomes dos confirmados, de passagem, sem dar importância, que Helena ouviu um nome que parou tudo. Isabela também vai. Já avisou a equipe toda. Helena não reagiu. Continuou secando a louça com o mesmo movimento de antes, olhou para Renato com a mesma expressão neutra de sempre e disse, "Tudo bem." Renato foi para o escritório. Helena ficou com o pano de prato nas mãos por um longo momento, olhando para a pia. Depois foi até o banheiro. Fechou a porta, sentou na borda da banheira e ficou em silêncio por alguns minutos. Não chorou. Havia passado da fase do choro, ou pelo menos era o que dizia para si mesma. O que sentiu foi algo diferente. Uma mistura de incredulidade e de uma clareza tão afiada que cortava. Ele ia trazer Isabela para dentro da própria casa, para a mesa onde os filhos jantavam, para o mesmo salão onde Helena havia servido centenas de refeições ao longo dos anos, onde havia sorrido para pessoas que nem conhecia porque era o que se esperava dela. Ela respirou fundo, levantou, olhou para o próprio rosto no espelho por um momento e começou a planejar. Ligou para Vera naquela mesma noite. Baixinho, no quarto de hóspedes com a porta trancada. Vera quis que Helena cancelasse o jantar, inventasse uma desculpa, adoecesse, qualquer coisa para evitar aquela situação. Helena disse não. Disse que ia ao jantar, ia receber cada convidado, ia servir cada taça, e que quando chegasse a hora, ia embora do jeito que havia decidido ir embora. Com a cabeça erguida, sem escândalo, sem dar a Renato a satisfação de vê-la desmoronar. "Helena, você não precisa provar nada para ninguém." "Não estou provando nada para ninguém," ela respondeu.
Estou provando para mim mesma. Na manhã do jantar, Helena acordou cedo, foi até a garagem e olhou para o Aston Martin de Renato estacionado no lugar de sempre. Depois voltou para dentro, subiu as escadas, abriu o guarda-roupa e ficou olhando para as roupas por um tempo. Escolheu um vestido que havia comprado havia mais de um ano e nunca usado. Sóbrio, elegante, do tipo que não grita, mas que ninguém esquece. Deixou separado na cadeira e foi cuidar do jantar. Os convidados começaram a chegar às 8 da noite. Helena recebeu cada um com aquela graça que as pessoas costumavam elogiar, aquele jeito de fazer qualquer pessoa sentir que era a mais importante da sala. Renato ficava do outro lado do salão, sendo o centro das atenções como sempre, contando histórias, dando risada alta, fazendo aquilo que sabia fazer melhor, convencer todo mundo de que tudo estava exatamente como deveria estar. Isabela chegou perto das 8h30. Helena a viu entrar pela porta do salão e, pela primeira vez, colocou rosto, voz e presença naquele nome que havia lido tantas vezes no relatório. Era uma mulher jovem, bonita, com um jeito de entrar num ambiente que sugeria que estava acostumada a ser notada. Renato a cumprimentou com um aperto de mão profissional e uma distância calculada, o tipo de distância que as pessoas mantêm quando estão fazendo questão de parecer distantes. Helena observou tudo de longe, e então foi até Isabela, estendeu a mão com um sorriso preciso e disse: "Seja bem-vinda." Isabela ficou um segundo sem reação. Depois sorriu de volta e disse obrigada com uma voz que tinha uma camada de desconforto que só Helena soube identificar. O jantar avançou. Conversas, risos, o som de talheres e taças. Helena circulava pelo salão, com aquela leveza de quem está completamente no controle, e por fora estava. Mas por dentro havia algo se assentando, aquela sensação de quem sabe que está vivendo os últimos minutos de um capítulo muito longo. Foi perto das 10 da noite. Helena foi buscar uma travessa na cozinha e, ao passar pelo corredor que levava ao escritório, viu a porta entreaberta. Parou. Ouviu vozes baixas. Empurrou a porta com 2 dedos devagar. E o que viu confirmou com uma crueldade silenciosa tudo o que ela já sabia, mas que até aquele momento ainda existia como prova no papel, não como imagem real diante dos olhos. Os dois nem perceberam. Helena ficou parada na porta por exatamente 3 segundos. Depois virou e foi embora pelo corredor com os mesmos passos de sempre, nem mais rápidos, nem mais lentos. Passou pelo salão sem olhar para ninguém, subiu as escadas, entrou no quarto e fechou a porta. Foram 18 minutos. Ela depois não saberia dizer como havia feito tudo naquele tempo. Dobrar, organizar, escolher o que levar e o que deixar para trás, com aquela clareza fria de quem havia ensaiado aquele momento sem saber que estava ensaiando. A mala ficou pronta. Ela se olhou no espelho, ajeitou o vestido, pegou a bolsa. No fundo da bolsa estava o celular, e no celular havia uma mensagem que havia mandado para Vera 2 horas antes do jantar, quando ainda não sabia exatamente quando ia precisar. "Se eu mandar um ponto final, manda o carro." Mandou o ponto final. Desceu as escadas com a mala na mão direita e a bolsa no ombro esquerdo. Devagar, com aquela postura que a mãe havia ensinado décadas atrás. Costas retas, cabeça erguida, olhos à frente. O salão ficou em silêncio quando ela apareceu. Renato a viu primeiro. A expressão dele mudou numa fração de segundo, do sorriso fácil para um choque que Helena nunca havia visto no rosto dele em todos os anos de casamento. Ele deu um passo à frente. "Helena, o que?" Ela não parou. Ele foi atrás, tentou alcançar o braço dela, disse o nome dela de novo com uma urgência que chegou tarde demais. Ela desviou sem olhar para o rosto dele, sem acelerar o passo, sem dar a ele ou a qualquer um dos convidados paralisados no salão a satisfação de um gesto dramático. Atravessou a porta da mansão.
O carro de Vera estava no final da entrada, com os faróis acesos. Helena colocou a mala no banco de trás, entrou, fechou a porta. Só então olhou pela janela para trás, uma vez, rápido. Renato estava parado na entrada da mansão, com todos os convidados atrás dele. Isabela em algum lugar no meio daquele silêncio constrangedor, e o Aston Martin vermelho brilhando na garagem como se nada tivesse acontecido. Helena virou o rosto para a frente. "Pode ir", ela disse para Vera, e foram. Renato ficou parado na entrada da mansão por um tempo que não soube calcular. Os convidados foram saindo aos poucos, com aquele desconforto de quem presenciou algo que não deveria ter visto e não sabe bem o que dizer. Alguns murmuraram desculpas vagas, outros simplesmente pegaram os casacos e foram embora sem olhar nos olhos dele. Isabela foi uma das primeiras a sair. Saiu sem se despedir, sem explicação, com aquela pressa de quem percebe que o chão está cedendo e quer estar longe quando afundar de vez. Renato ficou sozinho no salão às 11 da noite, com as taças ainda pela metade, a comida que Helena havia preparado ainda nas travessas, e um silêncio que pesava de um jeito que ele nunca havia experimentado dentro daquela casa. Andou até a janela. Olhou para a entrada vazia, para o espaço onde o carro de Vera havia estado. Tentou ligar para Helena. Caiu direto na caixa de mensagens. Tentou de novo. Mesma coisa. Mandou mensagem. Nenhuma resposta. Ficou olhando para a tela do celular como se a força do olhar pudesse fazer o telefone tocar. Não tocou. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou no escritório até o amanhecer, tentando montar na cabeça uma explicação que fizesse sentido, uma versão dos fatos que pudesse apresentar para Helena que tivesse alguma chance de ser ouvida. Mas cada versão que construía desmoronava antes de terminar, porque no fundo, bem no fundo, naquele lugar onde as pessoas sabem a verdade sobre si mesmas, mesmo quando recusam admitir, Renato sabia que não havia versão. Havia o que havia feito, e havia a expressão de Helena descendo aquelas escadas com a mala na mão, sem uma lágrima, sem uma palavra, sem nem ao menos olhar para o rosto dele. Essa imagem não saía. Na manhã seguinte, a mansão estava diferente. Não havia mudado nada fisicamente. Os lustres de cristal continuavam no lugar, o mármore continuava polido. O Aston Martin continuava na garagem. Mas havia algo no ar que Renato só conseguiu identificar depois de um tempo parado na cozinha, olhando para a cafeteira que não sabia usar porque Helena sempre havia preparado o café. Era a ausência. Não a ausência de uma pessoa. A ausência de tudo que uma pessoa carrega consigo, sem que ninguém perceba até que some. Ele tentou fazer o café. Errou a medida, queimou a mão na vapor, jogou fora e saiu sem tomar nada. Tomás e Nina estavam na casa de Dona Cecília, mãe de Helena, desde a noite anterior. Helena havia ligado para a sogra antes do jantar. Renato só descobriu isso depois, e a descoberta de que Helena havia planejado cada detalhe com dias de antecedência o atingiu de um jeito que ele não esperava. Não era apenas uma reação impulsiva. Era uma decisão construída em silêncio, tijolo por tijolo, enquanto ele dormia do lado dela sem perceber nada. O escritório foi o segundo golpe. Renato chegou na sede da empresa às 9 da manhã e encontrou uma atmosfera que não reconheceu imediatamente. Olhares desviados, conversas que paravam quando ele entrava numa sala, o assistente que normalmente o recebia com a agenda do dia sumido numa reunião que não existia na véspera. Foram 40 minutos de estranheza até que o sócio mais antigo, Décio, bateu na porta da sala e entrou com uma pasta na mão e uma expressão que Renato havia visto poucas vezes na vida, a expressão de quem vai dizer algo que preferia não ter que dizer. Precisamos conversar sobre os documentos que chegaram hoje cedo. Renato olhou para a pasta. Que documentos? Décio colocou a pasta na mesa e abriu. Eram cópias dos documentos protocolados por Dr. Marcelo,
A separação, as provas de movimentação financeira, o bloqueio preventivo dos bens. Renato ficou olhando para as páginas sem conseguir falar por alguns segundos. O bloqueio havia sido aprovado ainda na madrugada por um juiz que Dr. Marcelo havia acionado em regime de urgência. Cada bem do casal estava agora congelado, inclusive as contas corporativas vinculadas à sociedade que Renato havia estruturado nos últimos meses. Renato, Décio disse com aquela voz de quem está pesando cada palavra, a gente precisa saber o que está acontecendo, porque se essas movimentações que estão descritas aqui são reais, isso não é problema conjugal, isso é problema da empresa. Renato tentou explicar. Começou uma frase, parou, começou outra. Décio ficou em silêncio ouvindo, e esse silêncio era pior do que qualquer resposta que pudesse dar. Quando Renato terminou, Décio fechou a pasta, levantou e disse que ia convocar uma reunião com os outros sócios para a tarde. Que por enquanto era melhor que Renato não tomasse nenhuma decisão financeira sem consultar o jurídico da empresa. Renato ficou sozinho na sala com a pasta aberta na mesa. Pela primeira vez, desde que havia construído aquela empresa do zero, sentiu que estava do lado de fora dela. O celular vibrou. Era um número que ele não reconheceu de imediato. Atendeu. Era Isabela, ligando de outro número porque o dela havia bloqueado. A conversa durou menos de 3 minutos e cada segundo foi mais revelador que o anterior. Isabela disse que precisava de um afastamento, que a situação havia ficado complicada demais, que ela tinha a própria carreira para pensar. Renato tentou responder, tentou usar o mesmo tom seguro que sempre havia funcionado com ela, mas a voz saiu sem sustentação, porque o tom seguro de Renato sempre havia sido construído sobre a base do controle que agora estava desmoronando em tempo real. Isabela desligou. Renato ficou com o celular na mão, olhando para a parede. Saiu mais cedo do escritório. Foi até o apartamento de Helena, endereço que havia descoberto através de um funcionário que não deveria ter dado aquela informação. E tocou a campainha. Esperou. Tocou de novo. A porta abriu e Helena apareceu com uma expressão que não era raiva, não era mágoa, era distância. O tipo de distância que não se constrói da noite para o dia, que levou tempo, que foi uma escolha. Helena, eu preciso que você me ouça. Estou ouvindo, ele falou. Não sabe até hoje exatamente o que disse naqueles minutos na porta. Depois tentou reconstruir e não conseguiu. Sabe que mencionou os filhos, sabe que mencionou os anos juntos, sabe que a voz falhou em algum momento e que aquilo o envergonhou de um jeito que não esperava. Helena ouviu tudo em silêncio, com aquela postura que ele havia visto pela primeira vez descendo as escadas da mansão, costas retas, olhos à frente, nenhuma fresta. Quando ele terminou, ela ficou um segundo em silêncio, e então fechou a porta. Não com violência, sem portada, simplesmente fechou. Renato ficou parado no corredor por um momento, depois foi embora. Naquela noite, de volta à mansão vazia, o celular tocou. Renato atendeu rápido, pensando que era Helena. Era Tomás. A voz do filho saiu diferente. Não era a voz do menino que pedia suco no café da manhã. Era uma voz com peso, com algo represado que havia esperado o momento certo para sair. Pai, eu preciso falar uma coisa. Fala, filho. Houve uma pausa. Renato ouviu a respiração do filho do outro lado da linha, aquela respiração de quem está reunindo coragem para dizer algo que sabe que vai doer nos dois lados. Eu vi você com ela. A voz de Tomás não tremeu, mas havia algo dentro dela que partia o coração. Foi meses atrás, num estacionamento. Você não me viu. Eu estava no carro com um amigo do colégio quando vocês passaram. Eu não sabia o que fazer, pai. Eu tinha medo de machucar a mamãe. Aí fui ficando quieto, e aquilo foi pesando até eu não aguentar mais carregar sozinho. Renato não conseguiu responder. Eu devia ter contado para ela, Tomás continuou, e agora a voz finalmente falhou. Mas eu era covarde.
E enquanto eu ficava quieto, ela ficava sendo enganada dentro da própria casa. Tomás, não precisa falar nada, pai. Uma pausa. Só queria que você soubesse que eu sabia e que foi a coisa mais difícil que já carreguei na vida. A ligação encerrou. Renato ficou com o celular na mão no meio da mansão vazia. As luzes do lustre de cristal iluminavam o salão, onde na noite anterior havia um jantar cheio de gente, risos, conversas. Agora havia silêncio e o peso de tudo que ele havia construído e destruído ao mesmo tempo. Ele desceu devagar até o chão, sentou no mármore frio e ficou ali. Não era arrependimento que sentia naquele momento. Era algo mais pesado e mais permanente do que isso. Era vergonha. O apartamento era pequeno. Esse era o primeiro pensamento de qualquer pessoa que entrava. Pequeno, simples, sem nada que lembrasse a mansão. Paredes brancas, móveis funcionais, uma janela na sala que dava para uma rua movimentada onde a vida passava sem pedir licença. Helena havia escolhido aquele lugar exatamente por isso. Não queria silêncio de mansão, queria barulho de vida real. Acordou na primeira manhã sem alarme, sem compromisso social, sem a necessidade de montar aquela expressão de equilíbrio que havia usado como armadura por anos. Ficou deitada olhando para o teto baixo do apartamento e esperou a dor chegar. Aquela dor pesada do dia seguinte que ela sabia que existia e que havia adiado com planejamento e determinação. A dor chegou. Veio devagar, como maré, começando no peito e espalhando. Helena deixou. Não tentou empurrar de volta, não tentou nomear, não tentou resolver. Ficou ali deixando passar, porque havia aprendido ao longo da vida que a única forma de atravessar certas coisas é não desviar delas. Chorou. Por um tempo que não mediu, olhando para o teto branco do apartamento pequeno, que era mais honesto do que qualquer cômodo daquela mansão havia sido nos últimos anos. Chorou pelo casamento que havia acreditado que tinha, pelos anos que não voltavam, por cada vez que havia engolido uma dúvida para preservar uma paz que descobriu agora nunca havia existido de verdade. Depois parou. Lavou o rosto, fez café, abriu a janela. A rua lá embaixo estava cheia. Um entregador passando de bicicleta, duas mulheres conversando na calçada, uma criança correndo na frente de uma padaria enquanto a mãe tentava alcançar. Helena ficou observando por alguns minutos e pensou que havia algo reconfortante naquilo. O mundo que continua girando, independente do que está desmoronando dentro de cada janela. A vida não espera, e ela também não podia esperar. Foi naquela mesma manhã que abriu o notebook pela primeira vez desde que havia saído da mansão e encontrou, numa pasta que não abria havia mais de 3 anos, um arquivo com o nome Projeto C. Ficou olhando para o ícone por um momento antes de clicar. O arquivo abriu com um plano de negócios completo, formatado, detalhado, com projeções financeiras, análise de mercado, estrutura societária. Helena havia construído aquilo numa época em que ainda acreditava que ia conseguir conciliar o casamento com a carreira que sempre havia querido. Uma consultoria empresarial especializada em reestruturação de empresas em crise, exatamente a área em que havia se destacado antes de conhecer Renato, exatamente o trabalho que fazia com uma naturalidade que poucos tinham. Ela leu o plano do início ao fim, sem parar. Era bom, melhor do que lembrava. E enquanto lia, foi percebendo que nos anos em que havia ficado nos bastidores da empresa de Renato, organizando, acompanhando, entendendo o mercado de um lugar que ele nunca reconheceu formalmente, havia acumulado muito mais do que experiência. Havia acumulado conhecimento que valia mais do que qualquer cargo que tivesse no cartão de visita. Pegou o celular e ligou para Cláudia. Cláudia havia sido sócia de Helena numa empresa pequena nos anos de faculdade. As duas haviam trabalhado juntas por quase 2 anos antes de Helena conhecer Renato e o projeto ser desmontado. Desde então, mantinham contato esporádico,
Aquele tipo de amizade que o tempo não apaga, mas a vida vai empurrando para segundo plano. Quando Helena ligou, Cláudia atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando aquela ligação havia anos. Helena, Cláudia, preciso te contar uma coisa. Pode falar. Estou recomeçando, do zero, e quero saber se você ainda tem interesse naquele projeto que a gente deixou na gaveta. Houve uma pausa curta. Depois, Cláudia disse: manda o endereço. Estou aí amanhã. Enquanto esperava Cláudia, Helena recebeu uma ligação de Dona Cecília. A sogra ligou com aquela voz de quem está carregando algo há tempo demais e finalmente encontrou a hora certa de soltar. Perguntou como Helena estava. Perguntou das crianças, fez aquela conversa de chegada que as duas sabiam que era só o corredor antes da sala principal. Então, depois de um silêncio pequeno que durou exatamente o tempo necessário, Dona Cecília disse: Helena, fui eu. Helena ficou quieta. A mensagem, as 3 palavras, fui eu que mandei. A voz da sogra saiu sem desculpa, direta, com aquela firmeza de quem sabe que fez a coisa certa, mesmo que tenha custado caro. Eu sabia fazia tempo. Vi coisas que não devia ter visto, ouvi coisas que ele não sabia que eu ouvia. Fiquei em silêncio mais tempo do que devia, porque tinha medo de me meter. Mas chegou uma hora que ficar quieta virou cumplicidade. E eu não consigo ser cúmplice de algo que machuca você. Helena sentiu a garganta apertar. Por que não me contou diretamente? Porque você precisava descobrir do seu jeito. Se eu tivesse chegado com tudo mastigado, você podia duvidar, podia achar que eu estava exagerando. Do jeito que foi, você buscou as provas, você montou o caminho, você saiu com a cabeça erguida. Isso foi seu. Eu só abri a porta. Helena ficou em silêncio por um momento. Lá pela janela, a rua continuava cheia de gente e barulho e vida seguindo em frente. Obrigada, ela disse por fim, por não ter ficado quieta. Dona Cecília respondeu com aquela voz que mistura amor com dor do jeito que só as mães sabem fazer. Você sempre foi a parte mais boa dessa história, Helena. Meu filho que não soube enxergar. A ligação terminou. Helena ficou com o celular no colo por alguns minutos. Havia uma ponta que estava solta desde o início da história e que agora estava fechada. E o fechamento doía e aliviava ao mesmo tempo, como costumam fazer as verdades que chegam tarde. Cláudia chegou no dia seguinte com um caderno cheio de anotações e aquela energia de quem nunca parou de acreditar num projeto mesmo quando ele foi engavetado. As duas ficaram horas na mesa da cozinha do apartamento pequeno, revisando o plano, atualizando projeções, discutindo estratégia. Helena percebia, conforme a conversa avançava, que havia uma versão dela mesma que havia ficado pausada naquela pasta por anos e que agora estava sendo religada, mais madura, mais precisa, mais pronta do que havia sido antes. Foi Cláudia quem trouxe à tona o que Helena nunca havia contado para ninguém, além de Vera. Estavam revisando o histórico profissional de Helena para montar o portfólio da nova empresa, quando Cláudia encontrou um nome numa lista de referências que fez ela parar. Helena, isso aqui é o Grupo Almeida? É. Eles te ofereceram sociedade? Cláudia olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e algo que chegava perto de indignação. Quando? Helena respirou fundo. Antes do casamento. Pouco antes. E você recusou por causa de Renato. Não era pergunta. Ele disse que não precisava, que o futuro que ele estava construindo valia mais do que qualquer proposta. Helena olhou para a mesa. E eu acreditei. O silêncio que se seguiu foi o tipo que não precisa de palavras, porque as palavras não alcançariam o tamanho do que estava sendo dito. O Grupo Almeida era hoje uma das maiores holdings do setor. A sociedade que Helena havia recusado, se mantida, valeria hoje um número que ela preferia não calcular. Não porque a dinheiro doesse. Doía porque representava uma versão da vida que havia existido como possibilidade e que ela havia trocado por uma promessa que não foi cumprida. Sabe o que isso significa agora?
Cláudia disse, fechando o caderno com uma calma que contrastava com a intensidade nos olhos dela. Significa que você já teve o discernimento para reconhecer uma grande oportunidade uma vez. E dessa vez, não tem ninguém te pedindo para recusar. Helena olhou para a sócia, depois olhou para o notebook aberto com o projeto C na tela. Então vamos fechar. 3 semanas depois, a empresa estava registrada. Consultoria Verus, nome que Cláudia havia sugerido e que Helena havia aprovado sem hesitar, porque Verus em latim significa verdadeiro, e era exatamente isso que aquela empresa era. A versão verdadeira de algo que havia esperado o momento certo para existir. O primeiro contrato chegou antes do que as duas esperavam. Uma empresa de médio porte no setor industrial que estava em processo de reestruturação e que havia sido indicada por um contato antigo de Helena. Um contato que Renato havia tentado converter para a própria empresa por anos sem conseguir, porque negócios são feitos de confiança, e a confiança que aquele cliente tinha era em Helena, não na empresa do marido. Quando o contrato foi assinado, Cláudia abriu uma garrafa de água com gás que havia trazido na bolsa, esperando aquele momento, e as duas brindaram na mesa da cozinha do apartamento pequeno, com aquela leveza de quem acabou de plantar algo que vai durar. À noite, depois que Cláudia foi embora, Helena foi até o quarto onde Tomás e Nina estavam dormindo. As crianças haviam chegado naquela tarde, trazidas por Dona Cecília, e haviam ocupado o apartamento com aquela bagunça boa que só filhos fazem. Ela ficou parada na porta, observando os dois dormindo. Nina com o braço jogado para fora da cama, do jeito que sempre dormia. Tomás com aquela postura fechada de quem carregou peso demais para a idade e ainda estava aprendendo a soltar. Helena encostou na parede do corredor, fechou os olhos por um segundo e pensou: valeu cada noite que eu fiquei em silêncio enquanto me preparava. A notícia chegou pelo mercado antes de chegar por qualquer outro canal. Esse é o jeito que as coisas funcionam nos círculos empresariais. As informações vazam pelas frestas antes de serem oficiais. E quando se tornam oficiais, todo mundo já sabe, mas finge que está ouvindo pela primeira vez. Cláudia foi quem contou para Helena, numa manhã em que as duas estavam revisando a proposta para o segundo cliente da consultoria Verus. Colocou o celular na mesa com uma notícia de um portal de negócios aberta na tela e ficou em silêncio enquanto Helena lia. Renato havia sido afastado temporariamente da própria empresa. Não era demissão. Era afastamento. Aquele tipo de medida que as empresas tomam quando precisam de tempo para entender o tamanho de um problema antes de decidir o que fazer com ele. Os sócios haviam convocado uma assembleia extraordinária depois que a investigação financeira aberta por Dr. Marcelo expôs as movimentações das contas corporativas. Décio havia assumido a gestão interina. Renato estava fora das decisões da empresa que havia fundado, provisoriamente, mas publicamente. E no mundo dos negócios, provisório e público, às vezes é mais permanente do que parece. Helena leu a notícia até o fim. Depois colocou o celular na mesa e voltou para a proposta que estava revisando. Está bem? Cláudia perguntou. Estou, Helena respondeu. E estava. Não havia satisfação no que havia lido. Havia apenas a constatação fria de que as consequências de certas escolhas não pedem permissão para chegar. Renato havia construído algo real ao longo dos anos, e havia sido ele mesmo quem havia colocado uma fissura na base. O desmoronamento não era culpa de Helena, era o peso da própria estrutura cedendo. Foram 3 dias depois que a campainha do apartamento tocou, num horário que Helena não esperava. Ela abriu a porta e ficou alguns segundos sem falar. Do outro lado estava Isabela. Sem a segurança do jantar, sem o ambiente controlado da empresa, apenas uma mulher parada no corredor de um apartamento simples, com uma expressão que Helena reconheceu imediatamente porque havia usado a mesma por tempo demais. Era a expressão de quem está carregando algo pesado e não sabe mais onde colocar.
Eu sei que não tenho direito de estar aqui, Isabela disse antes de Helena falar qualquer coisa. Se quiser fechar a porta, eu entendo. Helena ficou olhando para ela por um momento. Depois abriu a porta um pouco mais. Entra. Sentaram na sala. Helena fez café porque era o que se fazia e porque precisava de algo para fazer com as mãos enquanto processava a estranheza daquela situação. Isabela ficou com a xícara entre os dedos sem beber, olhando para a mesa com aquela postura de quem está organizando as palavras com cuidado. Eu não vim pedir desculpa, ela começou, porque desculpa não alcança o tamanho do que aconteceu. Eu sei disso. Helena não disse nada. Esperou. Eu quero que você saiba algumas coisas, não para me justificar. Não tem justificativa, mas porque você merece saber a história completa. Isabela respirou fundo. Quando comecei a trabalhar na empresa, ele não me contou que era casado de verdade. Disse que o casamento havia acabado, que eram só formalidades pendentes. Eu era nova no mercado, não conhecia o ambiente, acreditei. E quando descobriu que era mentira? Helena perguntou. Quando vi uma foto sua com os filhos na sala de reunião dele, perguntei. Ele disse que era complicado, que logo resolveria. Isabela olhou para as próprias mãos. E eu fiquei. Essa é a parte que não consigo me perdoar. Quando soube da verdade, fiquei assim mesmo. E isso é meu. Não tem como transferir para ninguém. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios que haviam existido naquele apartamento até então. Não era silêncio de dor. Era silêncio de duas pessoas que haviam sido personagens diferentes na mesma história e que agora estavam se vendo fora do roteiro pela primeira vez. Tem mais, Isabela continuou. O apartamento onde eu morava, eu não sabia que era pago com dinheiro da sociedade de vocês. Descobri quando o bloqueio foi decretado e recebi uma notificação do condomínio. Fiquei sem chão. Ela finalmente olhou para Helena. Ele usou dinheiro seu para me pagar, sem me contar, sem te contar. Usou os dois ao mesmo tempo de formas que nenhuma de nós sabia. Helena ficou em silêncio por um momento longo. Depois disse, você foi embora do jantar antes de todo mundo. Fui. Isabela engoliu seco. Quando vi você descer com aquela mala e a forma como você saiu daquela casa, sem gritar, sem chorar, sem olhar para ele, eu entendi tudo o que precisava entender sobre quem você é e quem ele é. E fui embora porque ficar ali uma segundo a mais seria a pior coisa que eu já teria feito na vida. Helena olhou para a xícara de café na frente dela. Pensou numa noite de muito tempo atrás, em que havia ficado parada no corredor, sentindo um perfume diferente, e não havia dito nada. Pensou em Tomás, carregando um segredo pesado demais num quarto escuro. Pensou em Dona Cecília, mandando 3 palavras porque não conseguia ficar quieta. Pensou em quantas pessoas haviam sido afetadas pelo mesmo centro de gravidade. Isabela, ela disse por fim, com aquela voz calma que as pessoas ao redor dela haviam aprendido a reconhecer como a mais firme de todas. O que você fez foi errado, e você sabe disso melhor do que ninguém precisa te dizer. Pausa. Mas você veio aqui. Isso conta. Não apaga, mas conta. Isabela assentiu sem conseguir falar. Segue em frente, Helena disse, não carregando isso como identidade, como aprendizado. Isabela saiu do apartamento alguns minutos depois. Helena ficou parada na janela, vendo a rua lá embaixo por um tempo. Não sentia vitória. Não sentia perdão completo. Isso era um processo, não um momento. Sentia algo mais próximo de encerramento. A última ponta solta daquela história havia sido fechada não por ela, mas pela própria vida, trazendo as pessoas certas na hora certa. A reunião com Renato aconteceu alguns dias depois. Ele havia pedido por mensagem, uma mensagem longa, a mais longa que havia mandado em anos, onde cada frase tinha o peso de alguém que passou noites escolhendo palavras. Helena respondeu com o endereço de uma cafeteria perto do apartamento e um horário. Levou Vera, não como proteção, como testemunha.
porque havia aprendido que certas conversas precisam de alguém que lembre depois o que foi dito. Renato chegou pontual pela primeira vez em muito tempo. Estava diferente. Não na roupa, não na aparência, mas em algo que ficava por trás dos olhos. Aquela segurança automática que sempre havia carregado como segunda pele estava gasta. O que restava era um homem que havia passado semanas sozinho numa mansão grande demais para uma pessoa só, e que havia usado esse tempo para entender coisas que havia ignorado por anos. Pediu café. Ficou em silêncio por um momento depois que o garçom foi embora. Então olhou para Helena com uma honestidade que ela nunca havia visto nele antes. Porque honestidade verdadeira custa caro e ele nunca havia sido cobrado até agora. Eu não tenho argumento, ele disse. Não vim com explicação nem com pedido. Vim porque precisava te olhar nos olhos e dizer que eu errei. Não uma vez. Eu errei durante anos, de formas que fui escolhendo uma por uma. E a pior foi ter te tratado como se você fosse parte da decoração da vida que eu queria para mim. Helena ouviu sem interromper. Você merecia um parceiro. Renato continuou, a voz saindo com um esforço visível. Não um homem que ficava te pedindo para ser menos, para ele parecer mais. O silêncio que se seguiu foi o mais honesto que os dois já haviam compartilhado. Você não me amava, Renato. Helena respondeu com aquela calma que já era parte dela, de um jeito que não havia sido antes de tudo isso. Você me tinha. São coisas muito diferentes. E eu demorei para entender essa diferença também. Então não vim aqui te culpar. Vim encerrar. Renato assentiu. Havia algo nos olhos dele que Helena reconheceu, mas não nomeou. Deixou lá. Foi quando o celular de Helena vibrou na mesa. Era Dr. Marcelo. Ela pediu licença, atendeu, ouviu por alguns segundos. Quando desligou, havia uma expressão nova no rosto dela. Não de surpresa, mas de confirmação. O processo revelou que parte dos bens que Renato tentou transferir foi colocada em nome de Isabela sem o conhecimento dela, Dr. Marcelo havia dito. O juiz entendeu como tentativa de blindagem unilateral. Os bens voltam para o inventário do casal. O golpe havia virado contra ele. Helena guardou o celular na bolsa, olhou para Renato uma última vez e disse: "Cuide da sua vida, pelos filhos, se não por você." Levantou, fez sinal para Vera e saiu da cafeteria com aquela leveza de quem acabou de soltar o último peso que ainda estava carregando. Do lado de fora, ligou para a Cláudia. "Pode fechar o segundo contrato, a gente está pronta." O convite chegou por e-mail numa manhã comum, entre uma proposta de cliente e uma planilha de projeções que Cláudia havia mandado para revisão. Helena leu 2 vezes antes de entender que era real. O Fórum Empresarial Vetura, o maior evento do setor naquela região, que reunia anualmente os nomes mais relevantes do mercado, estava convidando a consultoria Verus para uma participação especial, não como expositora, como palestrante de destaque, e o nome no convite não era o da empresa, era o dela. Helena ficou olhando para a tela por um longo momento. Depois ligou para Cláudia e leu o convite em voz alta, sem comentário. Do outro lado da linha, Cláudia ficou em silêncio por 2 segundos. Então disse: "Aceita." "Já aceitei." A preparação durou pouco mais de 2 semanas. Helena escreveu o discurso sozinha, na mesa da cozinha do apartamento, sempre à noite, depois que Tomás e Nina dormiam. Escreveu e reescreveu várias vezes, não porque não soubesse o que queria dizer, mas porque havia tanto para dizer, e ela sabia que as palavras certas não são as mais bonitas, são as mais verdadeiras. E verdade precisa de tempo para encontrar a forma certa de sair. Numa dessas noites, Nina apareceu na cozinha com o cabelo bagunçado e aquela expressão sonolenta de criança que acordou sem saber bem por quê. Sentou na cadeira do lado de Helena, sem pedir licença. Olhou para o notebook aberto e perguntou com aquela direteza que só crianças têm: "Mãe, o que você está escrevendo?"
Um discurso. Vou falar para muitas pessoas sobre recomeçar. Nina ficou em silêncio por um momento pensando. Então disse, fala para elas que dói, mas passa, porque doeu em você e passou. Helena parou de digitar. Olhou para a filha, aquela menina que havia abraçado sua cintura sem dizer uma palavra, que havia dormido com o braço jogado para fora da cama enquanto a mãe reconstruía tudo do lado de fora do quarto. Aquela menina que havia observado cada coisa com aqueles olhos que capturam mais do que os adultos imaginam. É exatamente isso que vou falar, Helena disse. Nina assentiu satisfeita. Levantou, deu um beijo na bochecha da mãe e voltou para a cama como se tivesse cumprido uma missão importante. Helena ficou olhando para o corredor vazio por alguns segundos. Depois voltou para o discurso. E dessa vez, as palavras vieram. A noite do evento chegou com aquela energia particular que os lugares grandes têm quando estão cheios de gente que construiu algo com as próprias mãos. O salão do Fórum Vetura tinha capacidade para 400 pessoas e estava completo. Empresários, investidores, gestores, pessoas que Helena havia cruzado em algum ponto da trajetória e outras que nunca havia visto antes, mas que logo ia conhecer. Cláudia estava nos bastidores com ela, ajustando um detalhe no crachá e fingindo que não estava emocionada. Vera havia chegado mais cedo para garantir lugar na terceira fila e havia mandado uma mensagem dizendo apenas: "Vai ser lindo. Te amo." Tomás e Nina estavam com Dona Cecília nas cadeiras reservadas para convidados especiais. A sogra havia insistido em estar presente e Helena havia dito que sim, sem hesitar, porque Dona Cecília havia aberto uma porta quando poderia ter ficado quieta. E esse tipo de coragem merece ser reconhecido. Foi quando Helena estava no corredor dos bastidores, a menos de 10 minutos de subir ao palco, que viu Renato. Ele estava do lado oposto do corredor, indo em direção à entrada do salão como convidado comum. Parou quando a viu. Os dois ficaram por um segundo estáticos, separados pela largura de um corredor e por tudo que havia acontecido entre uma vida e outra. Renato estava diferente. Não era a roupa, não era a aparência. Era aquela ausência da segurança automática que havia carregado como segunda pele por anos. O que havia no lugar era algo mais difícil de nomear. Algo que Helena reconheceu porque havia visto no próprio rosto durante as primeiras semanas no apartamento. Era o rosto de quem passou tempo suficiente sozinho para finalmente se enxergar. Ele não se aproximou, não disse nada. Apenas olhou para ela com aquela honestidade tardia que não pede nada porque sabe que não tem direito de pedir. E inclinou levemente a cabeça, num gesto pequeno, quase imperceptível, que não era derrota nem súplica. Era reconhecimento. Era o único gesto que ainda estava ao alcance dele e que, de alguma forma, era também o mais honesto que havia feito em anos. Helena o olhou por um segundo. Então assentiu uma vez, levemente, e virou em direção ao palco. Subiu as escadas laterais, ouvindo o apresentador dizer o nome dela e o da consultoria Verrus. Ouviu os aplausos começarem antes mesmo de aparecer. Chegou ao centro do palco, olhou para o salão cheio, encontrou Vera na terceira fila, com os olhos já brilhando. Encontrou Tomás sentado reto com aquela postura que havia substituído o peso que carregava. Encontrou Nina, que quando viu a mãe no palco, bateu palmas com tudo que tinha, como se aquele fosse o momento mais importante que havia presenciado na vida. Helena respirou fundo. Colocou as mãos de cada lado do púlpito e começou. Houve um tempo em que eu acordava todo dia perguntando o que havia sobrado de mim. O salão ficou quieto de um jeito que os lugares grandes raramente ficam. Não foi de repente. Foi devagar. Do jeito que as coisas importantes costumam acontecer, tanto as boas quanto as ruins. Fui deixando partes de mim em lugares onde achei que estava investindo, e só percebi o que havia acontecido quando não tinha mais como fingir que não via. Ela fez uma pausa.
Não por efeito, por necessidade, porque aquelas palavras ainda pesavam mesmo depois de tudo. O que aprendi não foi sobre traição, não foi sobre justiça, não foi sobre recomeço. O que aprendi foi uma coisa só, e é simples o suficiente para caber numa frase: ninguém pode te diminuir sem a sua permissão. E quando você para de dar essa permissão, quando você decide que a sua vida volta para as suas mãos, o mundo não muda de repente, mas você muda, e aí tudo muda junto. A plateia começou a aplaudir antes que ela terminasse. Helena esperou o silêncio voltar. Há uma pessoa que me ensinou isso antes de eu saber que precisava aprender. Sua voz saiu um pouco mais suave. Uma menina de cabelo bagunçado que apareceu na cozinha de madrugada e me disse: "Fala para elas que dói, mas passa." Então é isso que eu vim dizer para vocês hoje: dói, mas passa. E o que vem depois, se você escolher construir, é maior do que qualquer coisa que você perdeu. O salão inteiro se levantou. Helena ficou parada no palco por um momento, olhando para aquelas 400 pessoas de pé, e sentiu algo que não era orgulho e não era alívio. Era inteireza. A sensação de quem chegou num lugar depois de um caminho longo e reconhece, com o corpo inteiro, que valeu cada passo. Quando desceu do palco, Nina saiu correndo da fileira de cadeiras antes que qualquer adulto pudesse reagir, e foi direto para os braços da mãe com aquela força desproporcional que crianças têm quando amam sem reserva. Helena a abraçou com os olhos fechados, o queixo no topo da cabeça da filha, e ficou ali por um tempo que não mediu. Tomás chegou logo depois. Não correu como Nina. Veio devagar, com aquele jeito de quem ainda está aprendendo a ocupar o próprio espaço depois de ter carregado algo pesado demais por tempo demais. Quando chegou perto, Helena abriu um braço sem largar Nina, e ele entrou naquele abraço com uma rendição silenciosa que dizia tudo o que ele ainda não sabia colocar em palavras. Os três ficaram ali, no corredor dos bastidores, enquanto o evento continuava do outro lado da parede. Vera observava de longe com a mão na boca e os olhos transbordando. Cláudia fingiu que estava checando o celular por exatamente 4 segundos antes de desistir e deixar as lágrimas saírem. Dona Cecília, que havia acompanhado tudo de perto, ficou parada com aquela expressão de quem vê uma história chegando onde sempre deveria ter chegado. Renato saiu do evento antes do encerramento. Ninguém o viu partir. Dias depois, Helena abriu a janela do apartamento numa manhã de sol que entrava com aquela clareza generosa de quem não pede licença. A rua lá embaixo estava cheia, como sempre. O entregador de bicicleta, as mulheres na calçada, a criança na frente da padaria. A vida seguindo sem esperar por ninguém. Ela ficou olhando por um momento, respirou fundo e sorriu. Não de vitória, não de alívio, não de quem superou alguma coisa. Sorriu de quem finalmente está no lugar certo, vivendo a vida que sempre deveria ter sido sua, com as mãos livres e o coração inteiro. Porque no fim, a história nunca foi sobre o que ela perdeu. Foi sobre o que ela escolheu ser quando perdeu tudo. E essa escolha ninguém tirava dela.